Que está assistindo no replay e para você que está vindo no ao vivo, eu trouxe até essa chama aqui, ó, porque a minha convidada de hoje é especialíssima. Hoje nós estamos no quarto dia do nosso esquenta para o desafio Autoestima nas Alturas. E hoje eu e a minha super e abençoada convidada vamos trazer para você que está assistindo no ao vivo, para você que está assistindo na gravação, inclusive você que está assistindo na gravação, fica até o final porque vai ter muita bênção para você aqui hoje. Nós vamos falar sobre as bases da autoestima no sentido de um plano mais profundo. Então fique com a gente até o final e coloque aqui nos comentários que horas você está assistindo, de onde é que você está falando, porque a quantidade de pessoas que está assistindo na gravação também é muito grande. Então eu gostaria de agradecer a cada um dos meus alunos, a cada uma das pessoas que está se dispondo, que está se priorizando aqui para estar todos os dias, seja no ao vivo ou na gravação, porque tem sido realmente um despertar da consciência das mulheres, dos homens também, a gente tem os homens aqui, mas da consciência das mulheres, principalmente no sentido da verdadeira autoestima. Então, para você que está chegando agora, eu já te faço o convite, tá? Se apresente aqui para você que está assistindo na gravação, coloca que horas você está falando, de onde é que você está falando, e o terceiro convite é: compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ó, aqui, para quem está no ao vivo, tem um aviãozinho, sabe? Um aviãozinho aqui do lado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque a nossa missão aqui é justamente levar esse amor que tem que brotar de dentro, que tem que brotar de uma confiança, de uma certeza de verdadeiramente quem você é. Então, para você que está chegando agora, eu sou a Suelen Caninho, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta e também sou especialista em neurociência. Nós estamos aqui nesse esquenta, nessa semana, chamando convidados, pessoas maravilhosas, mentores que lideram pessoas para trazerem as suas experiências. E hoje, gente, hoje está extremamente especial, porque justamente a minha convidada, ela vai falar aqui não só sobre uma questão de autoestima, ela vai falar do testemunho dela, do como ela já ficou no vale, no profundo do vale, lá no poço onde não tem fundo, para hoje estar nesse papel tão maravilhoso de impacto de vidas e almas que ela faz. Para você que não conhece ainda a minha convidada, que é a Bianca Toledo, ela é conferencista, ela é pastora inclusive da Igreja Batista das Amoreiras, ela é teóloga, pós-graduada em psicologia, também é autora de 7 livros que são best-sellers. Então, para você ter uma ideia justamente de quem está pisando aqui hoje na nossa live, é que eu já te convido a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque hoje o que a gente vai ter aqui não é ouro, não, é tesouro, tesouro para a sua alma, tesouro para o seu coração. Eu me sinto completamente honrada e grata a Deus por realmente ter possibilitado essa presença dessa pessoa incrível aqui para falar junto com a gente, para fazer esse esquenta para o desafio. E para quem não sabe, o desafio Autoestima nas Alturas vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 da semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 8 e 8 da noite, onde vocês vão ter 3 mentorias comigo, completamente gratuitas. Vai ser ao vivo, online e gratuito. E para você ter mais informações, para você se inscrever gratuitamente para esse desafio, é só você clicar no link da bio, no link da minha bio, ou então, ó, do jeito que eu coloquei aqui, digite amor por direct. Então você vai chamar por direct, digite amor por direct para você receber inclusive o resumo em PDF. Então imagina, tudo que a Bianca falar hoje, tudo que eu falar hoje, você vai poder receber por escrito no seu direct aí como PDF para que você consulte, para que você leia, para que isso fortaleça o seu interior, o seu coração. Então agora, gente, eu quero chuva de corações, mas eu quero muitos corações. Eu quero tudo que vocês puderem aí com o dedinho de vocês de corações, porque eu vou chamar agora a minha convidada
alguém realmente está passando pelo que você está passando aí do outro lado. Eu estou me tremendo aqui, ó, com essa maravilhosa. Olá, minha linda! Boa Gente, Vi, noite! estou tremendo, de Ah, verdade. Eu estou tremendo na sua presença, porque eu preciso te dizer, hoje mesmo eu fiz um post, se eu me emocionar tá tudo certo. Eu fiz um post de TBT e esse post falava do câncer que graças a Deus foi vencido ano passado, mês glória que a vem faz Deus. um mês. E você foi uma das inspirações de pessoas que eu dizia, não, ela sobreviveu a tudo isso, o Amém. meu é fichinha, Amém. sabe? Então, ter você aqui hoje é a graça, é só a graça mesmo de Deus para realmente ter acontecido da maneira como aconteceu, né? A gente se encontrou na live do Pablo e aí a gente está aqui hoje. Você me chamou também para fazer uma live para falar do meu testemunho, mas eu falei, não, eu preciso dela na semana que vem, porque ela é a pessoa certa para falar de autoestima, para falar de autoconfiança, para, sabe, trazer conforto e segurança no coração de tantas pessoas, de tantas mulheres que estão aqui e que precisam disso. Gratidão profunda, é tudo seu aqui, se apresente, fique à vontade e em nome de Jesus isso aqui já é um sucesso. Eu estou muito feliz, eu vi seu post hoje, eu fiquei muito grata a Deus por ter te dado um livramento tão grande, um milagre tão grande, uma cura, né? Um renascimento. E eu sempre falo que qualquer pessoa que tenha passado por um momento de dificuldade extrema ao ponto de encontrar com a morte cara a cara, não consegue viver mais a vida do mesmo jeito. Não consegue mais dar valor para o que dava ou não dar valor para o que não dava. É uma inversão total, é como se tudo virasse de perna para o alto e você fala assim, caramba, a vida precisa ser muito mais do que foi até hoje, porque eu ganhei uma nova chance. Então, eu tenho certeza que isso não só fortaleceu tua fé, mas te trouxe propósito de urgência, né? Esse propósito de, poxa, agora eu tenho que viver o máximo do que eu consigo, com entusiasmo, com gratidão, sabe? Degustando. Acho que a gente passa a degustar da vida de uma outra maneira. Você observa detalhes que as pessoas nem notam, mas que para alguém que ficou dentro de um hospital ou que recebeu um diagnóstico de morte ou uma doença incurável, olha e fala, gente, como é linda a vida, como é bom estar vivo. E eu acho que as pessoas que tiveram essa experiência precisam compartilhar demais, porque infelizmente hoje a gente vê uma epidemia de pessoas com vontade de morrer. Pessoas que não conseguem encontrar sentido na vida. Hoje mesmo eu atendi algumas que relataram, ou alguém na família, ou elas mesmas, com uma insatisfação crônica, que é aquela coisa assim, não, eu faço um monte de coisa, eu me empenho, às vezes eu crio expectativa numa coisa, mas daqui a pouco, quando eu vejo, estou frustrada de novo, insatisfeita de novo, nada me satisfaz. E por isso uma sociedade tão compulsiva, tão ansiosa, né, tão impulsiva, tão defensiva, eu acho que a insatisfação e a frustração deixa todo mundo à flor da pele. E quando a gente fala sobre autoestima, eu estava pensando sobre isso antes da gente entrar, me veio na mente uma explicação muito simples, que eu acho que todas as pessoas precisam ouvir. Autoestima não tem nada a ver com beleza, absolutamente nada. De anos para cá, as pessoas começaram a vincular esse termo muito com a parte feminina da beleza, até da ostentação, ou o comércio, o mercado começou a usar essa palavra para dizer assim, você que precisa de autoestima, vem fazer os cílios não sei dos quantos, ou do sobrancelho, não é? E ficou superficial. Mas a autoestima que realmente determina a nossa vida, ela nada mais é do que o amor próprio. E quando você fala sobre amor próprio, aí você sai totalmente da superficialidade e você começa a falar sobre o conceito que você tem sobre você, como que isso foi construído, por que que você não consegue ter algumas atitudes que você gostaria, e por que que você tem atitudes que você não gostaria,
na verdade, tudo isso relacionado à forma como você se vê, como você se respeita ou não, como você se cuida ou não, como você acredita em você ou não. E a autoestima, que seria o amor próprio dentro do conceito certo, é algo que é totalmente divino. Totalmente divino. E quando eu trabalho com a mentoria psicoteológica, eu trabalho a reestruturação do emocional e a gestão emocional baseado na fé cristã e na consciência daquilo que é absoluto, né, e que é verdadeiro desde a nossa criação. Falar sobre amor próprio na visão de Deus é falar simplesmente com o Criador que construiu toda a tua psique, todo o teu arquétipo, aquele que construiu a tua capacidade de se amar. Não tem ninguém que te entenda melhor do que ele. Mas quando a gente não tem esse contato com a espiritualidade ou tem esse entendimento da parte de Deus, a gente acaba construindo o nosso amor próprio baseado nas situações que a gente já viveu. Então, como que normalmente o ser humano constrói o seu amor próprio? Vamos falar aqui do nosso mundo feminino, primeiro. A mulher, ela pensa assim, como que eu fui tratada? Dependendo de como eu fui tratada, eu sei o quanto eu valho. Eu sei o que eu mereço. Eu sei o valor que eu tenho. E isso não é só na idade adulta, isso começa lá quando a gente é pequenininho. Então, se você teve uma raiz de abandono, poxa, eu não sou importante. Porque me abandonaram. Não vale muita coisa, né? Até eu estava falando para você, até a gente atrasou um pouquinho por conta disso, eu estava com as meninas da mentoria de emagrecimento. Então, eu tenho uma história de emagrecimento, já cheguei a 128 quilos, e aí emagreci através da reprogramação mental, sim, mas através da palavra de Deus. E hoje eu aplico dentro desse treinamento de emagrecimento a Nossa, palavra. acho que tem que fazer muitas lives, Sueli. Assim, você sabia que eu já peguei 150? Eu sim, porque eu já tinha conhecido. Bom, quem não conhece Bianca, né? Quem não conhece Bianca? E o que eu acho mais incrível são os depoimentos que você dá de amor próprio, de autoestima, quando você estava lá no hospital. Que, imagina, se fosse olhar pela questão da beleza, não existia nada, mas dentro de você estava essa beleza divina. Por isso que eu escolhi o tema, eu coloquei o tema autoestima que vem do alto, né? Porque é justamente isso que importa. E aí eu fiz um exercício com elas e eu falei assim, ó, fecha os olhos e começa a observar quais são as vozes que vêm na tua mente que fazem com que você vá lá e desconte na comida, que fazem com que você vá lá e tenha um comportamento nocivo com o teu corpo. E elas começaram a escrever, escrever, escrever. E aí tem uma das minhas alunas que é pastora, que ela deu um testemunho hoje. Ela falou, olha, eu trabalho com cura e libertação na igreja. Eu sou uma pessoa que tem um contato muito forte com Deus. Não é para me gabar, mas realmente esse contato é muito forte. Já faz muito tempo que eu estou trabalhando com isso. Eu tenho esse ministério, mas hoje o que eu vi aqui, essas vozes que saltaram, que eu percebi que eram vozes da minha mãe, virou uma chave que nem lá dentro da igreja virou. Porque é justamente o que você falou, né? Psicoteologia, é trazer as questões da psicologia, que é o que a gente estuda tanto, porque senão fica sempre tudo muito espiritual e muitas vezes a pessoa que está lá na igreja, ela continua sofrendo porque nem tudo é o diabo, nem tudo é espiritual. Muitas vezes são questões, como você falou, que estão mal resolvidas desde a infância, mas são questões mentais e emocionais. Sim. Todos esses bloqueios e essas tendências, né, de repetição, como por exemplo a compulsão alimentar, vem de um padrão que vem da nossa alma, vem da nossa estrutura humana, e isso foi estudado durante muito tempo para que a gente tivesse as ferramentas que a gente tem hoje de interpretação do inconsciente, da psicanálise, e justamente essa capacidade de entender quando a voz de alguém que você ouviu na infância fica reverberando no seu interior até a idade adulta, muitas vezes ou te criticando, você acha que é a tua consciência que está te acusando o tempo todo, mas muitas vezes é só o eco de uma voz que você ouviu um dia, mas de uma pessoa muito importante que te impactou demais, né? Como o Paulo Vieira fala, debaixo de forte impacto emocional,
foi criada ou recriada aquela sensação. Não sou importante, não posso, não consigo, sou incompleta. Ou de 100% das pessoas com compulsão alimentar e obesidade, você coloca aí que mais de 90% sofreu abuso sexual na infância e utiliza da massa de gordura como um escudo de proteção para se sentir não atraente, se sentir não acessível, para poder repelir, né, qualquer tipo de olhar malicioso. Então, nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. A espiritualidade é a base de tudo, mas muitas vezes, né, como Jeremias disse, o Senhor falou para ele que o coração do homem é muito enganoso. Então, hoje a gente tem ferramentas para dissecar esse engano e desconstruir, desarmar essa bomba relógio que a gente tem ali no nosso inconsciente, tentando sabotar a nossa vida, tentando bloquear nosso crescimento. E tudo isso vai para onde? O que eu penso de mim, o que eu sinto por mim. Isso é muito forte, o que eu sinto por mim. Ontem eu estava numa live, anteontem, numa live com o meu pastor, e a gente estava falando sobre milagres e o culto que começa sábado agora de manhã de cura. Maravilhoso aqui em Campinas, você está convidadíssima. Sábado, 9 horas da manhã, um encontro de cura maravilhoso. E eu falei para ele, pastor, é o seguinte, Deus me revelou que se você crê que Deus existe, mas não crê que Ele te ama, tua fé não serve para nada. E repete isso, por favor, que tanta gente precisa ouvir e corporificar isso. Se você crê que Deus existe, mas não crê que Ele te ama, a tua fé não serve para nada. E olha que interessante isso, como que muitas vezes a enfermidade emocional, as feridas e os traumas te bloqueiam até espiritualmente. Às vezes aquela pessoa está na igreja uma vida toda, ela sonha ter um ministério, sonha romper, sonha servir, mas ela não consegue. Por quê? Porque se ela não acredita que ela é amada ou ela é amável, ela acredita que Deus vai fazer sempre na vida dos outros, nunca na dela, porque ela acha que as imperfeições, as falhas e até a história, poxa, mas eu não fui criada num ambiente amoroso, por que Deus me amaria? Por que Deus me curaria? Por que Deus mudaria a minha vida? Então é aquela pessoa que tem fé para orar para o milagre do outro, mas quando ela está doente, ela desaba. E aí, a gente vê isso muito. Você vê a pessoa fala, gente, mas ela orou por tantas pessoas e agora, sei lá, ela ficou doente e desabou. Mas porque quando o milagre você precisa visitar o lugar onde você construiu o seu senso de valor e a tua compreensão da graça. Porque Deus vai ser a única pessoa que vai te amar sem que você mereça. E na hora que você conhece o Evangelho, e por isso esse amor próprio do alto, essa autoestima do alto, você descobre um amor que nunca ninguém te deu. E que você nunca mereceu. Então desconstrói todos os argumentos da sua cabeça de pensar, não, eu não posso ser amada porque eu sou inconstante, eu não posso ser feliz porque eu sou procrastinadora, eu não posso ter sucesso porque eu sou preguiçosa, eu não posso ser amada porque eu engordei. A gente tem um monte de explicações que a gente constrói para poder justificar a nossa paralisia. E aí Deus diz assim, eu te amo por quem eu sou, porque eu sou o amor. E quanto pior você tiver, mais eu vou te amar, mais eu vou querer fazer parte da tua vida, mais eu vou querer me reduzir ao teu tamanho, como ele fez vindo até em forma de gente, como Jesus. Sabe como a gente faz com a criança, que a gente abaixa para conversar com ela? Deus fala assim, eu vou me abaixar para entrar na sua realidade e vou te ajudar a consertar a sua bagunça. Não tem defeito que você possa me apresentar que vai me fazer mudar de ideia. E aí você encontra esse amor, você fala assim, gente, peraí, então eu não sou aquele lixo que eu achei que eu era só porque me deixaram, porque me traíram, porque me enganaram, porque me abandonaram, porque me violentaram, porque... Não, eu não sou. O problema de quem me faz mal está em quem fez, não em mim.
Isso. E aí acontece uma revolução que a psicologia sozinha não consegue fazer. Porque identificar problemas de autoestima, a gente faz isso com terapia e psicanálise. Mas curar é só através de uma experiência de amor muito profundo e perfeito que só Deus pode te dar. E isso não tem nada a ver com beleza. Realmente do alto, né? E tanto não tem a ver com beleza que é exatamente o contrário. Porque quanto mais você se ama, mais você se sente contente mesmo não estando bonita. O que é muito difícil para as mulheres, principalmente, porque elas relacionam a importância à beleza. Elas relacionam, elas, né? Nós relacionamos. Sim, o tempo todo. Nós relacionamos o tempo todo a necessidade de aprovação com a necessidade de querer se sentir aprovada. E isso, muitas vezes, para muitas mulheres, vai para a área da beleza. E aí a mulher é aquela mulher que engorda, não quer sair de casa. Aquela mulher que está com o cabelo branco, não vou sair hoje. Eu envelheci demais, não quero sair na foto. Porque a gente tem uma superficialidade que a Bíblia vem de novo e diz que a beleza é passageira, a formosura é passageira. Mas o teu caráter, a tua inteligência, a tua competência, a tua coerência, a tua compaixão pelo próximo, o teu desejo de ser útil para as pessoas é o que vai marcar a vida delas. O que marca as pessoas não é o impacto que você causa, é a lembrança que você deixa. Muitas vezes você vai chegar num lugar abafando, a pessoa, nossa, parou o lugar. Mas depois, no final da festa, as pessoas não lembram de quem parou o ambiente. Elas lembram de quem marcou a vida dela naquela noite. Com uma conversa, com uma gentileza, com um presente, enfim, com uma palavra de honra, né, de encorajamento. Então, eu acho que é uma jornada, né? A autoestima e o amor próprio são uma jornada, não é algo que você da noite para o dia vai desenvolver e vai mudar. Mas é uma construção que a gente faz caminhando com mulheres que já aprenderam a se amar. Sim. Caminhando. Por isso é tão importante esse contágio social, ainda que seja online, né? Porque muitas vezes, até nessa sociedade que a gente vive hoje, onde a mulher, mesmo tendo filhos, ela trabalha, no seu caso, né, tem o trabalho também de ministrar na igreja, as mentorias que você faz, assim como eu também faço. E aí, muitas vezes, não tem uma condição, como na época das nossas mães, de se sentar pessoalmente ali, ter um tempo com as mulheres, mas o contágio social virtual, que é isso que vocês estão experimentando aqui agora, é extremamente benéfico. E hoje em dia eu vejo mulheres seguindo pessoas que, ao invés de encorajar, ao invés de melhorar a autoestima, só pioram, porque são essas pessoas que dizem, olha, para você conseguir ser igual a mim, então eu faço botox, eu faço procedimento. E é algo completamente mascarado e fora da realidade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso direto para as minhas alunas. Eu falo, olha, de tempos em tempos você tem que revisar quem você está seguindo no Instagram e fazer uma limpa mesmo, porque muitas vezes é até esse contato, a pessoa tá ali passando no feed, aí aparece aquele abdômen, aquela coisa. E querendo ou não, no mundo em que nós vivemos hoje, esse apelo ao físico, ele é algo que está gritando. Então, o fato de, né, como você colocou aí, de estar com mulheres, estar com pessoas que já passaram pelo vale e que tem uma um real direcionamento, uma real dica, né, para passar, que é como, por exemplo, acho que você fez um Reels, tem uns 3 dias, onde você fala assim, ó, para de achar que o negócio vai ser leve, a vida é feita. Foi mais ou menos assim que você fez o Reels. Eu falei, nossa, eu queria curtir de novo. Eu até salvei, assim. Porque é realmente alguém que passou por questões, sabe, subhumanas, que é só o amor de Deus mesmo, para ter realmente virado a tua vida, né? Uma pessoa que morreu, você morreu e viveu de novo. Então, é estar junto com pessoas
que realmente tenho que acrescentar. Quando eu falo para os meus seguidores, quando eu falo para as minhas alunas, que eu fui até a vida inteira, que eu achava que era como essa folha aqui, ó. Eu achava que quando morresse era arrancar essa folha aqui, acabou. Eu chamava Jesus de banana, porque era como até aquele ladrão da cruz que disse o seguinte: se você é o filho de Deus, por que você não desce daí? Eu era esse tipo de pessoa, mas por conta de muitas feridas emocionais, por conta de abuso que eu passei na infância, por conta do meu pai que faleceu quando eu era pequena. Então, já que eu não tive o pai da terra, não podia existir o pai do céu. Porque se esse pai do céu fosse tão bom, ele não teria tirado meu pai. E aí, quando aconteceu essa metanoia, uma experiência com Deus, onde eu realmente ouvi a voz, onde eu realmente senti esse impacto, e ele me chamou para a vida de novo, que foi até num ato de uma tentativa de autoeliminação, eu estava prestes a me jogar de um prédio há 12 anos. E aí esse amor de Deus foi maior que tudo e disse não. Eu conto isso até no meu livro Presente do Vale. Foi assim, não, você tem muita coisa para viver. E ali, como eu nunca tinha prestado atenção nessa voz, é que eu comecei a querer entender como é que funciona isso. Então, a questão da autoestima, que hoje as pessoas me veem, né, que hoje elas até falam, nossa, como é que você conseguiu emagrecer mais ainda na pandemia? É literalmente só por Deus, pelo amor de Deus. Eu tenho um convidado, Bi, que vai vir no domingo, que é o Gilberto Chaves, que ele me ensinou uma coisa que está escrito aqui, inclusive no meu mural, que eu leio todos os dias e eu me lembro todos os dias, que é bem simples, mas é assim, já me fortaleceu, já me tirou do vale diversas vezes. E são 3 afirmações só. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu faço o que Deus diz que eu faço. E eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Isso para mim, assim, ó, não tem. Já teve questões de relacionamento com meu marido, já teve questões de clientes chegarem com situações bem desafiadoras que eu não sabia o que fazer e vinha muita voz assim, agora você não vai conseguir, agora o que você vai falar para fulano de tal? Situações também de saúde, sabe? Onde realmente só a voz de Deus, essa voz que ecoa dentro de nós e que é uma voz treinável, é que fez toda a diferença. Sim. Eu estava meditando sobre isso hoje e me veio na mente algo muito interessante. O amor próprio é uma coisa tão importante, e às vezes a gente acha, por não entender o significado real, que é uma coisa assim supérflua, né? Você fala, a mulher de Deus, ela tem que se amar. Aí você fala assim, ai, que bobagem. Porque a gente foi ensinado numa doutrina em que a gente coloca sempre todo mundo na nossa frente. Você tem que ser caridosa, você não tem que se amar. Só que quando você vai para a luz das Escrituras e perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, ele fala de todos, guarda 2. Ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, toda a tua inteligência, com tudo que você sabe fazer, com todo o teu coração. E, igualmente, o primeiro, ame os outros como você se ama. Então, olha só. Isso me deu uma chave hoje quando eu estava pensando, porque eu falei assim, gente, a única pessoa que Deus nos autorizou a amar mais do que a gente mesmo é Ele. Porque o próximo é como. É igual a gente se ama. Então, toda vez que eu tô dando para alguém algo que eu não dou nem para mim, eu tô pecando. E eu tô gerando, produzindo idolatria, porque eu tô pondo uma pessoa num lugar acima do meu. E a gente faz isso o tempo todo. Bi, me perdoa, mas eu vou precisar que você repita isso, porque as pessoas hoje precisam sair daqui corporificando essa revelação. Por favor. Olha, a gente tem a ideia de que ser espiritual é ser alguém caridoso, até por causa das doutrinas católicas espíritas, que muitas vezes formaram as gerações anteriores, ou até mesmo a mentalidade do brasileiro. Então eu acho assim, quanto mais eu dou para as pessoas, mais espiritual eu me torno.
mais elevado eu me torno. Quanto mais caridoso eu sou, e a gente encontra extremos onde as pessoas se anulam, as pessoas negam a si mesmas, achando que estão agradando a Deus. Mas o verdadeiro evangelho está baseado na certeza de que a única pessoa que você está autorizada a amar mais do que a si mesma é o próprio Deus. Jesus disse, ama o Senhor teu Deus. E Deus falou para Moisés isso lá nos 10 mandamentos. Ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua inteligência e com todas as tuas forças. Ok? Jesus chegou e disse, agora eu vou te dar mais um mandamento que é exatamente idêntico ao primeiro. Ama ao teu próximo como a si mesmo. Se a gente for parar para pensar em tudo que a gente já fez por outras pessoas e simplesmente se perguntar, já fiz isso por mim? Eu tenho certeza que você vai perceber que não, que você desenvolveu dependência emocional diversas vezes por causa da sua carência e você já amou outras pessoas com todo o teu coração, com toda a tua inteligência e com todas as tuas forças. Mas você nunca se amou com todo o seu coração, com toda a sua inteligência e com todas as suas forças. Mas o amar o próximo é como a mim mesmo. Sendo que a palavra de Deus não diz que a gente tem que amar o outro com tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz. Não, ela faz isso para Deus. Para Deus. E ame o outro como. Ou seja, se é como eu me amo primeiro. E isso também. Eu acho que eu estou sendo bondosa demais, que eu estou sendo subserviente demais, mas eu estou dando para o outro algo que eu não dou para mim, eu estou me enganando. Eu estou idolatrando uma pessoa, eu estou gerando uma dependência emocional gigantesca que não é amor, porque se eu não dou para mim, como que eu vou dar para o outro? Na verdade, é uma fantasia, é uma necessidade de aprovação enorme, é literalmente uma dependência. E aí vai contra até um outro direcionamento seríssimo de Jesus para a gente, onde as pessoas vão vivendo à deriva das suas próprias vidas, com fraqueza psicológica, emocional, com escassez financeira, onde as coisas não são dadas de acréscimo. Por quê? Porque não seguem, de novo, a instrução clara de Jesus que diz o seguinte, sabe o que você faz? Para você ter todo o resto, em primeiro lugar, busque o reino. Só que aí o que acontece? Aonde é que está o reino? Está dentro de vós. Então, ali, há 2022 anos atrás, Jesus estava falando que para você conquistar, inclusive a emancipação emocional, que é não ter mais a dependência emocional, conquistar tudo que de mais pode ser dado a você, já que a gente sabe que esse nosso Deus quer nos dar vida e vida em abundância, mas primeiro busca o reino. O reino está dentro. O reino, ele é grandioso, ou seja, ele estava dando uma instrução até lá como um coach, como alguém assim, falando com inteligência emocional, falando assim, olha para o teu interior, se autoconheça, olha aí dentro de você o que é mentira e o que é verdade, e fica só com a verdade para você ser liberto. Então, busque em primeiro lugar o reino, busque entender como é que o reino funciona, busque entender como lá no reino é o amor, como lá no reino o amor funciona, como lá no reino a justiça funciona, como lá no reino o perdão funciona. Porque quando você estiver preocupado só com isso, priorizando isso, tudo mais vai ser acrescentado. E quando as pessoas se perguntam como que é... Um reino lá. E como que é o reino dentro de mim? Deve ter gente aqui se perguntando. Como na prática é o reino de Deus dentro de mim? O reino de Deus na terra é como o reestabelecimento do Éden dentro da nova aliança, porque Jesus veio para restabelecer o princípio. Antes do pecado corromper a humanidade, nós tínhamos domínio próprio, domínio e governo sobre tudo que é criado. Nós tínhamos pureza e intimidade com Deus. Então, restabelecer, buscar o reino dentro de mim para que eu transborde e consiga construir ele ao meu redor
é restabelecer minha intimidade com o Pai, ao ponto de me encontrar com Ele todos os dias e não ter vergonha dele. É restaurar o meu temor e a minha obediência. E, inclusive, o ser humano antes do pecado, dizem, né, os estudos, muitos estudos teológicos e até científicos, que a inteligência do ser humano, muitos hoje falam que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro e tal. No Éden, o homem e a mulher usavam 100% da inteligência deles, porque o pecado começou a nos corromper e a nos corroer, até neurologicamente falando, nos limitando na nossa capacidade de raciocinar. Hoje a física quântica fala sobre inúmeras possibilidades através do raciocínio que a gente fica chocado, mas Jesus andou sobre as águas, Jesus transformava a matéria, Jesus fazia muitas coisas aqui nessa dimensão usando 100% da inteligência que todos nós temos e estamos limitados em usar, porque a gente não se reconhece, não se respeita, não se ama, não investe em si mesmo, não se permite ser completo, porque a gente foi feito para ser pleno, mas a gente deixa que as experiências da vida comecem a rotular a nossa história, a limitar a nossa história ao ponto da gente se resumir a um pontinho, um grãozinho de areia, sendo que Deus nos fez para ser um oceano. E voltar para o Éden significa restauro a intimidade, restauro o autogoverno, restauro a obediência. Quando eu faço isso, o reino de Deus se implanta dentro de mim e eu começo a transbordar senso de propósito, identidade, filiação, senso de justiça. Eu começo a multiplicar os talentos que Deus me deu. Eu começo a transformar vidas. E aí todas as outras coisas me são acrescentadas. E é lindo poder falar sobre isso. E é lindo poder viver isso. Agora eu gostaria, se você puder, Bi, para até as pessoas que estão assistindo aqui, eu sei que você já deu esse testemunho, que você já deu esse depoimento, mas para que as pessoas em casa se conectem e compreendam que é possível, independente do que você esteja passando hoje, é possível ter esse alinhamento com a autoestima que vem do alto. Eu queria que você dissesse aqui para as pessoas se a tua autoestima, né, que você chama lindamente de amor próprio, que é o amor próprio, se sempre foi assim, ou se de repente já teve aí uma fase na sua vida, uma época na sua vida onde era completamente diferente. Se você puder compartilhar isso com a gente, eu acredito que vai ser de grande valia, porque muitas pessoas que estão assistindo isso agora no ao vivo ou na gravação, por conta das suas feridas emocionais, dos seus repertórios do passado, podem achar assim, ah, que lindo elas duas falando, mas comigo não é bem assim, sabe? Suelen, eu, na verdade, nunca tive amor próprio, mesmo depois de convertida, eu creio que demorou uns 10 anos para construir realmente um senso de valor baseado na revelação da graça, né? Que é uma coisa muito profunda. Principalmente quando você teve experiências de desconstrução de valor muito fortes na infância. Então, eu tive experiências muito traumáticas na minha infância com relação à minha identidade. Então, o ambiente violento, o ambiente de palavras muito violentas, muito ofensivas, para uma criança ali antes dos 7 anos, que é exatamente o período onde é construída a nossa personalidade, é construída a nossa identidade, é muito nocivo. Então, as palavras de ofensa, as palavras de humilhação, as violências verbais, psicológicas, o abuso sexual, o abuso físico, a violência física, tudo isso é extremamente prejudicial. E eu vivi tudo isso, além dos meus pais terem divorciado quando eu tinha 3 aninhos, e meio que aquele divórcio que não ficou bem explicado, não ficou bem entendido, aquela coisa assim, nunca mais vi. Isso gera na criança uma sensação de abandono, e é engraçado, né, que a criança ela tem a sensação de que tudo de errado que acontece na família é culpa dela. E aí, é engraçado isso, né? É trágico, mas
É engraçado, porque como que a gente pensa, né? Tipo, o papai foi embora porque com certeza eu fiz alguma coisa errada. A criança com 3 anos fez o quê? Ela fez, tu não entende, não tem noção do que é um casamento, do que são os conflitos do casamento, enfim. E a criança muitas vezes não verbaliza que ela tá pensando isso. Então, não tem como alguém chegar e falar, não é isso. Ela simplesmente vai crescendo com aquela sensação de que, poxa, eu devo ter feito alguma coisa errada, meu pai foi embora. E, enfim, na minha casa, a gente vivia um ambiente não cristão, de muita briga, de muita gritaria, e eu era a caçula, e eu lembro que isso tudo me assustava muito. Então, muito pequenininha, eu comecei a desenvolver uma compulsão alimentar. Quando eu era criança, eu já tinha obesidade, e a comida era minha válvula de escape. Eu falo que era minha melhor amiga. Era onde eu tinha um pouquinho de prazer na vida, e o que eu podia fazer assim para melhorar meu dia era comer. Então, eu desenvolvi transtorno obsessivo compulsivo, com transtorno alimentar grave. Já com 13 anos, eu já pesava mais de 85 quilos, era bem gordinha mesmo. Então, eu sofria muito bullying, eu sofria muito xingamento. Eu era aquela menina na escola que todo mundo fazia piada, que nunca ninguém ia me achar bonita. Então eu realmente cresci me achando muito horrorosa e muito sem valor. Porque não era só a questão da aparência e dos xingamentos e da rejeição. Eram os maus tratos, porque quando você sofre maus tratos, você realmente começa a deduzir que você não serve para nada. Isso é muito ruim. Somente quando eu conheci Jesus, aos 16 anos, que eu comecei a parar para pensar pela primeira vez que eu poderia ser amada por alguém. E foi quando Deus falou para mim, eu te amo. E eu fiquei em choque, assim. Eu falei, como assim? Eu nunca tinha escutado isso. E eu falei assim, como assim você me ama? E eu fiquei pensando, pensando, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo gerou no meu coração uma fé de que aquilo que ele estava falando era verdade. E eu nunca vou me esquecer o dia que eu cheguei para Deus e falei assim, se você me ama, você tá vendo alguma coisa boa em mim. Você pode me mostrar? Uau! Que Porque super exercício esse, Bianca. eu não Que conseguia ver um motivo. Mas eu falei, se ele vê, ele vai me mostrar. E eu comecei uma história com o Espírito Santo. Porque eu buscava muito, eu lia muito a Bíblia, eu orava muito, ficava as madrugadas assim orando. E eu comecei a ter experiências tão fortes com Deus, ao ponto dele literalmente me mostrar como ele me via. E imagina, com 18 anos, com 20 anos, eu tô vendo ali minha primeira qualidade, que é uma coisa que você aprende quando você é pequenininho. Olha, filha, você é muito boa nisso, você é muito talentosa nisso, parabéns, porque olha como você fez isso bem. Então, eu não tinha essas memórias. Eu comecei a me olhar com um olhar de admiração depois de muitos anos reconstruindo, juntando os meus caquinhos e Deus falando assim, filha, não é nada do que você imagina. Eu vou te mostrar quem é você. E aí eu comecei a desconstruir aquele olhar condenativo, acusador, depreciativo, sabe? Agressivo, porque como eu sofri muita violência física, e quem tá aqui que já passou por algo parecido, quem já passou por algo parecido aqui vai se identificar. Você, por exemplo, você apanha muito. Você acha que, e normalmente a pessoa que causa violência física ou psicológica, eu convivi com pessoas com transtornos graves, ela te convence que a culpa é sua. sim, ou já passei por isso também. Foi justamente o motivo de eu querer tirar minha própria vida. No antigo relacionamento que eu tive, a pessoa agia, a pessoa me traía, acontecia o abuso e no final das contas, a pessoa me convencia de que tudo isso Você estava mereceu. acontecendo por É, culpa minha.
Então, Exato. como isso aconteceu muito cedo, na minha infância e adolescência, eu cresci com um dispositivo autodestrutivo. Eu tinha uma raiva de mim mesma muito grande. Olha que coisa, desde criança, de me machucar, de puxar meu cabelo, de. de... E as pessoas não imaginam como isso é comum, tá? Você cresce, você não vai puxar seu cabelo, mas você vai se entupir de comida, você vai beber, se entupir de bebida, você vai fumar, vão falar pra você que faz mal, você vai querer fazer aquilo ali. Você vai se relacionar com pessoas nocivas, você vai se apaixonar por pessoas violentas, abusivas. Por quê? Porque você, na verdade, se odeia, entendeu? E desconstruir essa tendência autodestrutiva é uma coisa que só mergulhada no amor que você consegue. E, sinceramente, eu acho que o reino de Deus, o ambiente do reino de Deus é um ambiente, graças a Deus, o ambiente que eu me converti foi de tanto acolhimento, de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor. Por isso que a gente fala que é uma família pra gente, porque muitas vezes o que você não teve na sua família, você vai ter naquele ambiente ali, que te reconstrói. Você nasce de novo, literalmente, e começa a reaprender do zero o seu valor, o valor do outro, o quanto você merece respeito, o quanto você deve respeitar, o quanto você precisa pôr limites e o quanto você tem que respeitar o limite dos outros. Porque tem algumas infâncias que parecem uma selva, né? Você não sabe, é um salve-se quem puder, entendeu? Que você não tem noção de limite, você não tem noção do que é adequado, do que não tem. Então, você cresce sem uma noção mínima de socialização, de construção de relacionamento, de vínculo, de confiança, sabe? De trabalho de cooperação. Só que Deus, ele faz um trabalho tão maravilhoso e tão lindo na nossa vida, que ele vai, e quando ele diz que você precisa nascer de novo para herdar o reino do céu, é porque ele fala assim: olha, eu sou El Shaddai, o Deus que amamenta. Nasce de novo que eu vou cuidar de você. E agora você vai receber tudo que você merece. E você vai entender o quanto você é preciosa, o quanto você é valiosa, o quanto você precisa se cuidar e se adotar. Porque ninguém vai fazer isso por você, a não ser você Exato. mesmo. E aí, quando você decide adotar a tua criança, adotar as tuas emoções, Deus está cuidando de você através do teu amor próprio. Olha só o que fica sempre do meu lado, ó. Essa é uma foto, Bi, de quando eu tinha 5 anos de idade. Eu até falei hoje para as minhas alunas, bem patriota aqui, ó, bem verde e amarelo, bem 22 aqui, já desde pequenininho. E eu coloquei numa moldura dourada com prateada, para sempre me lembrar da essência. Naquele momento que você falou, quando a gente é criança, tudo que acontece de ruim parece que a gente coloca culpa, né? Como se tudo fosse culpa nossa. Eu acredito muito que a criança acaba tendo esse tipo de atitude porque ela ainda não conhece a maldade no mundo, né? Ela realmente está muito mais conectada com a forma original da qual Deus fez do que com o mundo em si. Então, acredito que até por isso é que Jesus ele gostava tanto das criancinhas, justamente porque devia ser ali no momento em que ele se encontrava, até a gente, né? Eu vi até que você postou uma foto do seu filho há uns 3 anos atrás, ou quando ele tinha 3 anos, e só de ver a ocitocina, para a gente que estuda, né, neurociência, a ocitocina já comeu solta, já. Então, é justamente para olhar para essa criança e falar assim, não, independente do que esteja acontecendo por você, eu vou fazer isso aqui. Porque ainda tem muita gente que infelizmente sofre e fica com a autoestima baixa, porque em algum lugar do subconsciente, em algum lugar dentro dela, ela acha que a mãe ou que o pai biológico vão bater na porta para entregar o que não entregaram antes. Isso não vai acontecer. Esquece. E outra coisa, nós vivemos em um mundo que foi governado pelo mal, foi tomado pelo mal. Nossos pais, eles só estão fazendo
o máximo do que eles conseguem. E óbvio que salva as exceções de pessoas perversas mesmo, mas a maioria dos traumas que a gente tem não foram provocados de propósito. Foram simplesmente reflexo da educação que eles também tiveram e que também tiveram. Hoje, a gente fala de psicologia, de neurociência, de psicanálise, aberto, né? Qualquer um pode estudar e entender. Não era assim antigamente. Não era assim. Na época que eu era criança, ninguém ia em psicólogo. Era tipo assim, psicólogo é coisa de louco. Coisa de doido, é. Entendeu? Então, assim, eles não tinham Falar as ferramentas. era coisa de doido, né? Falar Eles não sozinho. tinham as ferramentas que a gente tem hoje, né? O que seria de nós, né? Principalmente mães, sem a quantidade de coisas que a gente tem para estudar, que a gente tem para ouvir, que a gente tem para, sabe? Você hoje, para educar seu filho, se você quiser, você se forma em pedagogia, online, sem sair da tua casa. A gente tem muita ferramenta hoje. Mas os nossos pais não tinham. Eles estavam ali, era um conhecimento superficial, de base científica e até analítica, de comportamento, sabe? Do entendimento até da disciplina, ou da linguagem não violenta, que hoje a gente fala tanto, mas que antigamente, quanto mais violento, melhor, não era? A gente vê assim... Pronto, acabou, come tudo, senão o chinelo vai pra lá. Na infância dos nossos pais, a professora tinha autorização para bater. Lembra que eles falam, né, da palmatória, da régua? Então, assim, não existia conhecimento mesmo sobre construção de identidade, sobre uma educação não violenta, sobre o ensinamento pelo exemplo. Enfim, não tinha. Então, nós também fomos consequência dessa história. E perdoar nossos pais é fundamental. Perdoar os nossos pais, perdoar nossos avós e olhar com compaixão, entendendo que eles não receberam também tudo que eles mereciam, né? Faz com que a gente libere a nossa história para poder ser feliz, para poder não carregar nenhum tipo de peso, de dívida, de mágoa, como você disse, achando que eles vão aparecer já velhinho, né, para falar, nossa, perdão, agora eu vou te dar tudo que eu não dei. Esquece, o teu inconsciente, ele é atemporal. Então, para ele, a mágoa de 3 aninhos aconteceu ontem. Por isso que a gente tem reações, às vezes, desgovernadas. Mas você tem que entrar em contato com esse inconsciente e falar assim, olha só, você sente como se fosse hoje, mas não foi. Isso já tem 40 anos. Então, já deu. A ausência que foi formada naquele momento não vai ser suprida hoje. Você pode comer um balde de brigadeiro hoje para suprir a carência dos 5 anos de idade. Esquece, você não vai voltar lá. A única maneira que você tem de preencher ausências é através de experiências sobrenaturais de cura interior. E eu já vivi várias, de estar em oração e de Jesus me levar em memória aos momentos onde eu mais fui traumatizada, no ambiente, na casa que eu morava, no lugar que eu estava, entrar lá comigo e falar, eu estava com você aquele dia, editou minha memória. Eu estava com você, você não estava sozinha. Eu estava naquele dia na escola que ninguém foi te assistir, eu estava lá. Eu estava com você naquela noite que você ficou chorando. E só Deus pode, ele é atemporal e ele pode visitar o tempo. Então ele restaura para quem tem fé. Agora tentar recompensar ou ficar procurando no marido o pai que você não teve, procurando no marido a mãe que você queria ter, procurando nas pessoas o afeto, o amor, a paciência que você queria ter, que tivesse tido com você. Não esquece. Esquece, perdoa todo mundo, entendeu? Passa a régua, recomeça agora, porque Deus é suficiente. Ele é suficiente para suprir tudo. Ele é suficiente. Por isso eu amo tanto essa tradução do hebraico de El Shaddai, que diz que ele é o Deus que amamenta. Ele é pai e mãe. Porque isso faz com que ele seja literalmente o Todo-Poderoso. O que pode tudo, o que restaura tudo, o que cura tudo, o que explica tudo,
o que descomplica tudo. Ele é o melhor e maior terapeuta que já existiu, o médico dos médicos. Se ele entende de você, é porque ele sabe mais do que qualquer pessoa sobre a construção do teu inconsciente. Ele sabe até os pensamentos que você tem, que muitas vezes te traumatizaram. Porque às vezes a gente sofre sem exteriorizar nada, sem ter acontecido nada, porque a nossa cabeça é desse jeito. Deus sabe como que aquilo aconteceu, ele ainda te explica e te ajuda a não deixar acontecer mais. Então não cobre mais das pessoas o que você não teve da vida. Simplesmente deixa que Deus seja o suficiente e as coisas vão ser leves. E você vai amar as pessoas sem tanta cobrança. Você vai se relacionar sem tanta expectativa, sem tanta fantasia, né? Simplesmente aprendendo a amadurecer. Porque a gente resolve a infância, a gente sai da infância e para de ser infantil, né? E começa a entender a vida como ela é. Porque até mesmo nos estudos psicanalíticos, a gente tem aí a grande parte da população mundial que tem uma idade emocional de até 6 anos de idade. Tudo isso por conta desses traumas que travaram esses adultos, mas na mente e no emocional dessa criança. E é incrível o que você falou, porque todas as vezes eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta, eu também vou à terapia. Eu, além de fazer, claro, o mais importante, que é a minha conexão com Deus diariamente, eu também busco por esse conhecimento com pessoas confiáveis, com pessoas que também estão baseadas e pautadas na palavra. Mas é incrível, Bia, o que você falou. Porque às vezes eu estou no banho, tô tomando banho e tem alguma situação que tá meio enroscada na minha semana, naquele período. E ali eu falo, Deus, mostra para mim o que é que tá travado na minha mente que eu não tô enxergando. Mas olha, é dentro muitas vezes do mesmo dia. Vem assim, aí ele fala, é por conta disso, disso, disso. Você lembra aquele dia que você tava com o seu priminho, que você deixou ele cair no chão? Então, naquele dia foi formada uma crença de que você não conseguiria segurar certas pessoas. E é isso que está acontecendo agora, nesse momento, assim, assim, assado. Ele dá o diagnóstico completo. Completo. É incrível. E muitas vezes te mostra o que nem você lembrava, né? Então ele acessa o seu inconsciente, traz para sua consciência e ainda te explica. Não tem analista melhor. Não é? É incrível isso. E diversas vezes pai, a situação tá assim ainda. Eu sei que algo tem que ser aprendido aqui. Mas me mostra o que está travado, o que eu ainda estou resistindo, o que eu ainda estou segurando, que eu não soltei essa situação. Nossa, mas assim, no mínimo na mesma semana. Muitas vezes dói por conta do nosso ego, que aprendeu a não perdoar, que aprendeu a segurar mágoa, que aprendeu a controlar todas as coisas, mas como tudo que é explicado por Deus é explicado de maneira completamente amorosa, chega no final do dia e fala assim, Não eu vou dói, ter que né? soltar mesmo. Não tem jeito. Depois disso aqui, eu não posso mais segurar, porque senão vai ser burrice mesmo. E aí, o que sobra no final de tudo, no final de qualquer problema, seja ele gigantesco ou não tão gigantesco, é esse amor, é essa autoestima, esse amor que vem do alto, que é o que realmente faz com que todas as coisas possam ser transformadas. Sim. E eu acho que é a grande chave do verdadeiro cristianismo. Se as pessoas entendessem que o dia que elas realmente perceberem o amor de Deus e experimentarem esse amor, né? Elas vão começar a se amar de um jeito diferente. Porque o amor de verdade, ele tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não se envaidece, não arde em ciúme. Então, quando a pessoa tem medo do tipo assim, mas eu vou me amar muito, eu vou ficar muito egoísta. É porque ela não sabe o que é amor. Porque o amor não é egoísta. O amor, ele pensa sempre no outro. O amor é generoso. O amor é compassivo. O amor é de dentro para fora, não é de dentro para dentro. Isso é cobiça, isso é egoísmo.
Isso é egolatria, isso é outra coisa, não tem nada a ver com Deus. Mas quando Jesus fala que amar o outro como a si é mandamento, ele está dizendo o seguinte: se você não se ama ainda, você ainda não é cristão o suficiente para amar o outro. Olha que forte isso. Muito. É como um soco no estômago mesmo. A gente... Vamos meditar nisso essa semana. Exatamente. Tá muito forte, muito profundo. E eu creio que a gente precisa crescer nessa mentalidade. Esse confronto que você trouxe, Bi, é completamente necessário. Porque muitas vezes, eu acredito que na grande maioria, o verdadeiro crescimento vem justamente com esse confronto. Eu fico imaginando Jesus naquela conversa realmente com Nicodemos, que ele chega e fala assim: querido, se eu estou falando coisa aqui, ó, básica, você não está entendendo, imagina quando eu começar a falar coisas do alto. Eu imagino como ficou Nicodemos depois, tipo Jesus dando tchauzinho para ele, falando assim: ó, tô indo, tá? E como é que ficou a cabeça de Nicodemos? Cara, como assim? Eu não entendi o que ele falou. E é algo simples, mas que se for aplicado, vai ter que dar testemunho. É a verdade. Sim. Agora, para poder aplicar a verdade, tem que soltar do barril de mentiras que está aí dentro. E muitas vezes, esse é o pior do processo, é a parte mais difícil. Porque são tantos anos de engano, né, que tem inclusive aquele ditado, né, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então tem mentiras dentro de você que são tão verdadeiras por conta da repetição e do tempo que chega até a duvidar do mandamento do próprio Jesus. Como assim? Sim. Doido isso, né? Muito. A gente tem que fazer um dia uma live falando sobre dependência emocional, porque tem um texto que eu vou citar antes da gente terminar, que é a parábola do bom samaritano. Esse ano Deus me entregou uma revelação e um novo olhar sobre essa parábola que eu achei muito interessante. Você conhece, né, essa parábola em que um homem está viajando e de repente passam ladrões por ele, roubam tudo que ele tem, espancam ele até quase morrer e largam ele no chão, agonizando. E Jesus contou essa parábola, né, justamente porque perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. Ele fala, em seguida do que eu citei já, né, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. E ele começa a contar a história do bom samaritano. E aí o senhor está largado lá, agonizando, enfim. Passa um sacerdote, olha aquele homem lá e troca de calçada. E ignora. Na verdade, como se não tivesse ali. Passa um levita, não tem nenhuma atitude, não, tipo assim, tô cuidando da minha vida. Isso não é problema meu. E de repente passa um samaritano. Só que o samaritano, ele olha e ele acha aquilo um absurdo. Ele é incapaz de continuar a jornada dele vendo uma pessoa naquele estado. E ele para a jornada dele, ele para a demanda dele, ele para a agenda dele, ele para o plano de sucesso dele, ele para, né? E ele estava com tudo planejado. Ele tinha água, tinha alimento só para ele ali no animal com ele, tinha um animal levando ele, provavelmente tinha um compromisso. E ele parou, pegou da água que ele tinha, que estava contada para ele, deu para aquele homem beber. Ele pegou aquele homem, colocou no animal, levou para um hotel, cuidou desse homem, falou para a pessoa do hotel: dê a ele tudo que ele precisar, quando eu voltar, eu pago todas as contas. Jesus vira e pergunta para o homem: quem foi o próximo desse homem que estava na beira da estrada? Ele tinha acabado de falar: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o homem disse: o bom samaritano. E ele falou: então vá, faça o mesmo.
Agora, o interessante é que a nossa enfermidade emocional muitas vezes é tão grande que a gente não se ama e a gente escolhe amar justamente as pessoas que não parariam sua jornada para nos resgatar. Uau! E Jesus naquele momento está dizendo, ame o seu próximo. Não, Bi, Mas peraí, volta nessa parte, fala de novo, porque as pessoas precisam corporificar isso aqui, não é só entender com a cabeça, não. Em nome de Jesus, vocês vão corporificar isso aqui, porque é sério e grave isso aqui. é muito forte isso, porque quando eu não tenho senso de valor... Que revelação! Eu conhecia, mas eu nunca tinha... Uau! A gente atrai pessoas que não parariam por nós. Meu Deus! Porque não nos amamos o suficiente. E muitas vezes, vamos dizer que fosse uma mulher na beira do caminho, tá? Vamos trazer para o nosso universo aqui, uma mulher carente, com dependência emocional, vítima de abuso, assim, de história, né? Uma sobrevivente. Ela ia estar no cavalo, no burro, do cara, pensando no sacerdote, porque ela queria que o sacerdote tivesse parado. E ela fica assim, mas por que que o sacerdote não parou? Mas que absurdo que ele não parou. Ele precisa me valorizar. Ele tem que voltar para vir aqui. E tá, uma pessoa parou a vida para salvar ela, ela não liga, ela não quer aquele próximo ali. E aí, quem tem dependência emocional quer quem não te quer. Então, está cumprindo o mandamento, porque o mandamento é ame o seu próximo. E Jesus fala, quem foi o próximo? O próximo foi aquele que parou, que ajudou, que dedicou, que compartilhou. É essa pessoa que você tem que amar como a si mesmo. Não é qualquer um. Jesus disse, quem foi o próximo? Quer dizer que não é todo mundo que é seu próximo. Olha que forte isso. E nunca ninguém ensinou isso pra gente. A gente acha que o nosso próximo é qualquer um que estiver na nossa frente. E Jesus disse, quem foi o próximo daquele homem? O próximo foi o bom samaritano. Então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E muitas vezes a gente não ama as pessoas que fazem mais por nós. A gente quer amar aquelas que a gente quer conquistar. Então você se sente atraído pelo inalcançável, pelo que vai te rejeitar. Você sempre vai querer a amiga mais difícil, a amiga mais indisponível, a amiga que te despreza, o namorado que te coloca para baixo. Ai, ele é o máximo. Por quê? Porque você não entendeu ainda nada. Nem sobre o quanto você tem que se amar, nem quem realmente merece o seu amor e quem Jesus mandou você amar. Jesus mandou você amar o próximo. Não foi aquele que te ignorou, que te viu agonizando na estrada e mudou de calçada. E a confusão teológica, inclusive, a respeito disso, faz as pessoas viverem, eu sei porque eu atendo muitas mulheres vítimas de violência, suportarem o insuportável achando que estão agradando. E muitas vezes, com medo, já aconteceu do lado de cá também. Mulher apanhando. Não, mas eu tenho que amar, a Bíblia fala que eu tenho que amar. Dentro da igreja, não, eu não posso separar dele, porque senão eu vou pecar. Mas espera aí, você já está pecando de fazer isso, de deixar fazer isso com o teu corpo, que é templo sagrado. Eu precisei falar dessa forma para a pessoa, na época, conseguir entender. Porque ela chegava nas sessões e ela chegava com marcas. Ela atravessava a cidade, na época morava em Francisco Morato, vinha até o ABC e muitas vezes ela vinha com marcas. Eu ouvi isso hoje de uma pessoa. Com o ímpeto de querer ir para a delegacia, mas não poder fazer isso porque não era da minha alçada. E aí precisei jogar justamente. E aí foi quando ela despertou. Eu falei, o seu corpo é templo. Você não tem direito nem sobre esse seu corpo. Você não pode mais permitir que isso aconteça, porque o seu corpo é templo sagrado. Ele pertence a Deus. E ela, evangélica, de dentro da igreja, quando eu disse isso,
Aí ela... É porque o inconsciente é o que a gente falou, né? A pessoa, quando ela nunca fez um processo terapêutico, ela não se conhece profundamente no que diz respeito a todos esses mecanismos de infância. Ela não sabe que ela está envolvida num ciclo vicioso, né? Então, assim, diante de tudo que a gente conversou aqui, hoje eu atendi uma pessoa que falou, que relatou para mim que teve ela falou, eu tive uma recaída. Eu falei, o que aconteceu? Eu acabei brigando com meu esposo e a gente se bateu. Aí eu falei assim, e como foi? Ela é super pequenininha, magrinha. Ela falou assim, eu perdi a cabeça, acabei dando um tapa nele. Eu falei, e ele? Ele me pegou pelo pescoço, um homem gigante, me jogou. Eu falei, peraí. Aí ela virou e falou assim, mas eu tô muito arrependida, porque a culpa foi minha. Eu falei, a culpa foi sua? É, porque eu que comecei. Eu falei, olha, um homem, quando ele não é violento, se a mulher tá descontrolada, ele segura ela. Mas ele não soca, ele não estrangula, ele não empurra, ele não joga. Mas a gente está o tempo todo conversando com pessoas que algumas a gente percebe que não vai adiantar falar. Porque ela vai dizer, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, ele é maravilhoso, a culpa é minha, eu que estou errada, eu estou arrependida, etc, etc, etc. Então, é como se a pessoa estivesse num transe, né, assim, de culpa, de manipulação psicológica, de violência, enfim. E essa pessoa, dificilmente ela vai entender que aquele marido precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, que ele precisa de alguém que converse com ele, que essa violência, porque é o que a gente vê em tantas campanhas contra o feminicídio. Você não sabe que dia que esse estrangulamento vai um pouquinho além e aquela pessoa não acorda mais, entendeu? E muitas vezes o conselheiro ou até o pastor, ele diz assim, não, minha filha, Deus vai te livrar. Vai para casa e fica calada, seja submissa. E muitas vezes aquela pessoa está vivendo a palavra. Muitas vezes vivendo algo que está colocando a vida dela em risco. Né? Então, falta saúde mental, né, Su? Falta esse equilíbrio de entender o amar o próximo de uma maneira saudável, entender o sujeitar-se uns aos outros, o submeter-se, respeitar seu marido de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, de uma maneira que faz sentido, né? Porque isso não faz sentido nem para o ímpio. E muitas vezes o cristão, ele pega uma doença emocional dele e quer justificar isso com um versículo. E isso é uma forma errada de usar da palavra de Deus para tentar explicar suas atitudes irracionais. Então, por isso a importância de caminhar com alguém mais maduro. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser corretamente interpretada para que o princípio prevaleça, o fundamento de Deus prevaleça, porque esse fundamento é equilibrado. Deus é equilíbrio, Deus é bom senso, Deus é sabedoria. Entende? E ele não está do lado de ninguém. Deus, ele está do lado do que é bom para todos. Né? Então, ele não é nem machista, nem feminista. Ele fez homem e mulher idênticos à imagem e semelhança em valor de Deus. E ele quer que a gente entenda isso também e que a gente se ame. No caso do matrimônio, que a gente se ame como a gente se ama. É engraçado falar isso, né? A gente se ame como a gente se ama. Mas é isso. Muitas vezes o amor não está aperfeiçoado na relação porque nenhum dos dois se ama. Então tá descontando no outro. É um copo vazio querendo preencher um outro copo vazio. E não rola, não acontece. É uma eterna crítica, uma eterna frustração. É você não faz nada direito, outro você não faz nada direito, porque a expectativa tá fora do normal. Ninguém vai te fazer feliz, você vai se fazer feliz. E quando você estiver feliz, você vai escolher alguém para ser feliz junto com você.
E aí vai Mas ser para leve, isso a gente tem que vai estar ser preenchido, tranquilo. né? Exatamente, exatamente. Completo, Uau, né? É o propósito de Deus. uau. Bi, nossa, que live. Eu acho que as pessoas que estão aí agora podem até comentar, mas pelo tanto de comentários que eu já vi aqui, só desse insight, tudo que foi falado foi tremendo, mas esse insight da parábola do bom samaritano que você trouxe e que a gente já conhecia tantas vezes, eu acredito que todo mundo que está aqui na live, seja no ao vivo ou na gravação, já conhecia. Esse insight que você trouxe sobre atrair o próximo, que nos deixa para trás, É isso forte, já né? valeu tudo, tudo, tudo. E eu realmente, do fundo do coração, espero que as pessoas que tenham passado por aqui no ao vivo e na gravação tenham conseguido corporificar isso, porque só isso aqui já muda a vida. Sim. Já muda a vida. Quando ele fala quem é o teu próximo, ele está dizendo assim, você não tem que amar quem te rejeitou, quem te desprezou, quem te abandonou. Nem odiar, mas não tem que amar. Sim. Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, 100 palavras. Gratidão profunda, 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 do fundo do meu coração. Mas eu sinto aqui, para a gente finalizar, e eu sei que aí do outro lado também é a mesma coisa, e eu te peço para que você ore por todas essas pessoas que estão aqui no ao vivo, na gravação também. Então, veio muito forte, desde o momento que você entrou, o Espírito Santo de Deus já falou assim, ó, tem que fechar essa live diferente, tem que fechar essa live com oração, com profetização. A gente já tem feito isso, eu tenho acordado aí nas madrugadas, antes a gente estava fazendo às 3 da manhã, agora às 5 da manhã, então eu entro ao vivo, a gente está profetizando pelo nosso país, profetizando sobre os princípios que foram tão falados aqui. Então, agora, de todo o meu coração, eu te digo, ora pelas pessoas que estão aqui, Amém. porque foi dessa forma que foi falado para mim logo que você entrou. Sim. Pai querido, meu Senhor amado, eu quero te agradecer hoje, especialmente por ter me resgatado de uma forma tão especial como eu contei aqui. Pelo Senhor ter me ensinado a respeito desse amor que ultrapassa o nosso entendimento. Um amor que é insuperável, que é indestrutível, que é incalculável, que é soberano, que é profundo, que é minimalista e ao mesmo tempo tão global. Eu te amo, Senhor, pela maneira como o Senhor nos ama. Ignorando nossas falhas, cobrindo uma multidão de erros e tendo uma paciência enorme com a nossa dificuldade de entender a vida abundante que o Senhor quer nos dar. E nessa noite eu peço que cada pessoa que acessa esse vídeo tenha uma experiência contigo. Uma experiência real, verdadeira, quase palpável com a tua presença, com o teu Espírito Santo e com esse amor, essa atmosfera de amor que perdoa qualquer deslize, qualquer pecado, qualquer erro. Esse perdão tão generoso, tão grandioso, que apaga, que esquece, que enterra, que deixa para trás, só pode ser o amor de Deus. E esse amor muda tudo. Esse amor vira a página. Esse amor esclarece, ilumina, transforma, reorganiza. Ele junta os nossos caquinhos e faz algo novo e lindo e grande, e majestoso. O Senhor é tão generoso que compartilhou conosco a sua própria natureza. Tão pura. Senhor, revela-te a cada um nessa noite. Aqueles que assistem depois, sintam-se alcançados pela tua misericórdia. Porque eu sei que esse vídeo vai chegar a todos que o Senhor escolheu. E se porventura esses corações tiveram experiências ruins na vida, que fizeram com que eles se fechassem para o amor,
Que a cura que flui do Senhor alcance eles hoje, alcance elas hoje, em toda raiz de rejeição, abandono, violência, traição, engano, que isso seja apagado com uma grande borracha de misericórdia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o passado fique para trás. E que dentro do coração de cada um simplesmente soe a tua voz, dizendo: eu amo você do jeito que você está. Que o Senhor possa fazer parte das nossas vidas, nos dias bons e nos dias maus, porque o teu amor não falha. O teu amor diz a respeito de quem tu és, não de quem nós somos. E como isso nos ensina. Te peço, Senhor, que as palavras dessa live ecoem nos corações quantas vezes for necessário, até que desconstrua pensamentos destrutivos e doentios. A tua palavra diz que aonde o teu Espírito está, o Espírito Santo, ali há liberdade. Então que sejam libertas as mentes daqueles que não aprenderam a se amar. E eu digo isso em nome de Jesus. Porque o Senhor disse: peça o que quiser em meu nome, e eu farei. Pois hoje te peço, cura esses corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos em mais do que 2 pessoas. E também é dito que tem 2 ou mais, ali eu estarei. E o que Amém. for aqui na terra vai ser concedido no céu. Então, Bi, você concorda com a libertação das mentes e dos corações de todos que estão assistindo essa live nessa noite? Você concorda? Concordo muito. Concordo 100%. Glória a Deus. Gratidão profunda. Obrigada. Obrigada. Nossa, a gente precisa se encontrar agora. Quero muito te abraçar e te agradecer pelo seu coração, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, porque eu sei que o que você faz por generosidade. Simplesmente pela alegria de ver outras pessoas sentindo o que você sentiu um dia. Então eu oro a Deus que prospere o seu trabalho, os seus projetos, o seu coração, as suas alegrias mais discretas e anônimas, que o Senhor possa te celebrar e te presentear, porque só Ele e você sabem que você precisa, amém? Amém, amém. Eu recebo de todo o coração, te agradeço mais uma vez. Eu estou aqui literalmente nas nuvens, aquela arte que o pessoal fez, eu estou me sentindo assim. E que bom, não é mesmo? Porque a presença de Deus é isso. É essa leveza, é essa generosidade, é esse amor. E a gente vai se encontrar logo, logo. E na semana que vem vai estar em São Paulo, não vai lá com aquela questão? Vou. Sim, que bom. Eba. Um beijo, minha linda. De todo o coração. Deus abençoe a todos da sua audiência. Amei estar com vocês. Gratidão profunda a todos vocês que estão aqui também. Gratidão.